Quero falar um pouco sobre a luz do mundo. João capítulo 1, a partir do versículo 1. Acharam? Amém? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A verdadeira luz que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Glória a Deus. Olha, a situação espiritual de todas as pessoas pode ser representada por duas palavras: trevas e luz. Ou a pessoa está no reino das trevas, ou a pessoa está no reino da luz. Não existe uma terceira opção. Mas parece que algumas pessoas querem ficar no meio. Não querem a luz, não querem as trevas, talvez queiram a penumbra, né? Isso quando a pessoa quer viver assim naquela indefinição, ou quer viver na luz no domingo, mas nas trevas na segunda-feira, na terça, na quarta. Misericórdia! Não pode ser assim. Então, trevas e luz definem a situação espiritual. E essa palavra trevas, ela tem um significado muito forte na Bíblia, porque ela tem um sentido de quê? De ignorância espiritual. Essa escuridão da consciência, essa escuridão do entendimento, é um estado de ignorância espiritual. E essa situação, ela não muda pelo tanto que você estuda na escola. Você pode fazer aí um ensino fundamental, médio, pode fazer uma faculdade, pode fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e isso não diminui em nada a sua ignorância espiritual. O mesmo acontece comigo. Podemos estudar o que for. O que nós precisamos neste assunto? De um encontro com Jesus, pois Ele é a luz. Amém? Então a pessoa pode ser um doutor, mas ao mesmo tempo ser um ignorante espiritual. A pessoa pode até conhecer a Bíblia, mas se a pessoa não conhecer Jesus, ela ainda está em trevas. Sabia que é possível? A pessoa pode ler a Bíblia toda, mas ela precisa de Jesus. Então, essa condição de estar em trevas faz com que a pessoa ela não tenha conhecimento espiritual. A pessoa não sabe de onde veio, não sabe quem é, não sabe para onde vai. Às vezes a confusão é tanta que a pessoa não sabe se é homem, não sabe se é mulher, não tem definição, está em trevas. A pessoa não
não conhece a Deus. Abre aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Provérbios 4 nos dá uma ideia dessa situação. Salomão falou aí sobre a luz e as trevas. Provérbios 4, 18 e 19. Diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como a escuridão, não conhecem aquilo em que tropeçam. Olha só, essa escuridão espiritual tem a ver com a falta de conhecimento. A pessoa não sabe nem em que está tropeçando pelo caminho, de tão grande é a escuridão que domina a vida da pessoa. Então, uma outra característica dessa vida nas trevas, sabe o que é? Uma vida secreta, uma vida oculta. É aquela pessoa que tudo que ela faz é escondido, ela está vivendo nas trevas. O que ela faz não pode ser contado. Tá namorando, mas ninguém pode saber. É segredo. Olha, cuidado com os segredos. Porque se é uma coisa que você não pode contar para o seu pai, se é uma coisa que você não pode contar para sua mãe, você não pode contar para o seu pastor, você não pode contar para os seus amigos, olha, coisa boa não é. Não é isso? Então, coisa boa é aquela que você pode trazer à luz, aquilo que você pode anunciar e que todo mundo pode ficar sabendo. Isso é viver na luz. Então, às vezes a gente pode ter dificuldade em discernir o que é certo e o que é errado. Mas uma das formas de identificar o certo e o errado é pensar assim: eu posso contar isso para todo mundo? Olha, se não pode contar, provavelmente tem alguma coisa errada. Então, a vida do cristão não pode ser assim. Veja como que a luz é importante, a luz é necessária, tanto na nossa vida natural, quanto na nossa vida espiritual. Você já leu lá em Gênesis capítulo 1, que Deus criou os céus e a terra, e quando Ele foi fazer as coisas da terra, a primeira coisa que Deus fez foi a luz. Afinal, você não ia querer que Ele trabalhasse no escuro, né? A primeira coisa que Deus fez foi a luz. Garanto que se você for para casa agora, quando você entrar em casa, o que você vai fazer? Acender a luz. Veja como que a luz é importante. Aqui em João capítulo 1, está escrito que a vida é a luz dos homens. E pense um pouquinho para você ver, sem luz não existe vida. Pelo menos a vida que nós conhecemos aqui no planeta Terra. Sem luz não existe vida. Não é isso? Então, sem a luz de Jesus, também não existe vida espiritual. Eu estava conversando com meu filho sobre isso, né? Falando, você parou para observar, Daniel, que sem luz não existe vida? Aí ele falou, mas pai, lá no fundo do oceano tem uns peixes que vivem na escuridão. Eu falei, é mesmo, hein? Você está certo. Mas sabe o que acontece? Se não tiver luz na superfície, até aqueles peixes lá no fundo, eles morreriam congelados. Então a água, ela está em estado líquido, porque tem a luz do sol, tem calor, porque se não existir mais, a água do planeta todo congela. Então veja como que a luz é importante. Sem a luz não há calor. Sem a luz há o quê? Frieza espiritual. E aqui no capítulo que nós começamos a ler, está escrito que João Batista não era a luz. Mas por que essa informação? Isso é importante. João Batista não era a luz.
nós precisamos saber o que não é a luz para as nossas vidas, o que não é a luz para o nosso caminho. Nós não podemos confundir. Então está escrito ali claramente que João Batista não é a luz, para que ninguém viesse a confundi-lo com o próprio Jesus. Então nós precisamos ter bem claro para nós essa informação. Olha, os ídolos não são a luz para nós, os falsos deuses não são a luz para nós. Quem mais? A religião não é a luz para nós, o seu namoro não é a luz da sua vida, o seu namorado não é a luz, a sua namorada não é a luz, Jesus é a luz. João 8:12, está escrito assim: versículo 12, João 8:12, Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Então João Batista não é a luz, mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Então veja como que é importante nós sabermos que nós precisamos de Jesus para não vivermos na escuridão, não vivermos nas trevas. Quem vive em trevas, um outro aspecto importante é que a pessoa não tem orientação, ela não sabe para onde ir. Quem sabe pode ter alguém no nosso meio que está vivendo assim, não sabe para onde ir, não tem uma direção, é como viajar no escuro. Mas Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu quero ler ainda Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12, que fala assim: quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, quando Jesus chega, a luz chegou. Quem sabe é nessa madrugada que Jesus está chegando na sua vida. A luz chegou à sua vida. Então, aqui está escrito que por onde ele passava, as pessoas que estavam em trevas viam uma grande luz. E quando você recebe essa luz, o que você passa a ter? Visão espiritual. Porque, por melhores que sejam os seus olhos, falando agora do aspecto natural, por melhores que sejam os seus olhos, você só enxerga quando a luz chega até você. Se você não tiver luz, é como se você fosse cego. Então, quando você é iluminado por Cristo, você começa a ter essa capacidade de ter visão espiritual, visão, perspectiva de vida. Assim como você chega em casa, você acende a luz, você pode fazer várias coisas. Assim também, quando a luz de Cristo se acende na sua vida, você começa a ter disposição para fazer muitas coisas. Você começa a ter condição de fazer muitas coisas. Agora, nas trevas é que você não pode viver. A luz de Cristo, ela nos traz conhecimento espiritual. Eu quero ler ainda João capítulo 12, palavras de Jesus sobre este assunto. João capítulo 12, versículos 35 e 36. João 12, 35. Então Jesus lhes disse:
A luz ainda está convosco por um tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Olha só. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Terminando de dizer estas coisas, Jesus se retirou e ocultou-se deles. Versículo 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então Jesus disse que aquele que está em trevas não sabe para onde vai. Então veja como que essas trevas estão ligadas à falta de conhecimento. Como essas trevas estão ligadas à ignorância, estão ligadas à desorientação, à falta de direção. Mas tudo isso muda quando Jesus entra na vida da pessoa. Então, essa luz de Cristo vem trazer conhecimento espiritual. E que conhecimento? Conhecimento a respeito de Deus, que de outra forma nós jamais conseguiríamos. Acontece que a luz, eu estou falando só bem da luz até agora, né? Mas vocês sabem que a luz também às vezes incomoda, não é verdade? Não é isso? Já aconteceu de você estar dormindo e alguém chega lá e acende a luz? Mas incomoda, não é isso? Não é isso? Alguém acende a luz no meio da madrugada no seu quarto? Aí, apaga essa luz. Porque tem momentos que a luz incomoda. Primeiro, porque a luz, ela nos faz acordar. A luz nos faz despertar. Então, quando a luz de Cristo vem sobre você, você desperta. Se você estiver morto, você ressuscita. Porque a vida de Cristo entra em você e te levanta. Mas isso às vezes incomoda, porque às vezes a pessoa não quer despertar, ela quer continuar ali no sono do comodismo, da indiferença. Mas Jesus não quer isso. Jesus quer que você seja despertado nessa madrugada para uma nova vida, para um novo ânimo, uma nova disposição, uma vida espiritual intensa na presença do Senhor. A luz incomoda também, sabe por quê? Porque a luz mostra todas as coisas. A luz revela aquilo que às vezes a gente não quer que seja revelado. Então vamos ler aí João capítulo 3. A luz, ela revela. João 3, versículo 19 a 21, que fala assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que estas obras são feitas em Deus. Então, a luz mostra todas as coisas, e isso incomoda. Então, quando você se aproxima da luz, quando você vem para a vigília, e o Senhor libera uma palavra aqui, essa palavra começa a lançar luz sobre a sua vida, e às vezes começa a mostrar aquilo que você não quer que seja mostrado, mas é hora de você aceitar, e dizer: Senhor, eu quero consertar isso na minha vida. Por isso muitos rejeitaram a Cristo, desprezaram a Cristo, porque a pregação de Cristo era como? Qual era o tema principal da pregação de Jesus?
arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então a luz, ela tem esse poder, ela agrada, ela desagrada, mas ela sempre contribui para o bem. Amém? Agora eu quero ler um outro texto em Mateus capítulo 5, que vai nos levar a uma nova dimensão desta palavra. Mateus 5, versículos 14 a 16. Palavras de Jesus. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Ele falava com os discípulos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Olha só, 3 coisas, né? João Batista não é a luz. Aí vem Jesus e diz assim: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Aí outra hora Jesus vira para os discípulos e fala assim: vós sois a luz do mundo. Jesus, mas não era o Senhor? Agora é você. Agora é a sua vez. Jesus veio ao mundo como luz, e essa luz ela foi transferida aos discípulos, aos cristãos, aos seguidores de Jesus, e eles passam a ser a luz do mundo, assim como o próprio Cristo. Veja que aquilo que Jesus é, determina o que nós somos. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Porque na medida em que você caminha com Jesus, você vai se tornando semelhante a Ele. Vós sois a luz do mundo. Isso é uma grande honra, não é verdade? Mas é também uma grande responsabilidade. Vós sois a luz do mundo. E se essa luz não brilhar, o mundo não terá outra luz. Olha isso. Que responsabilidade. Eles podem ter ficado surpresos. Mas Senhor, não é o Senhor que é a luz do mundo? Sim, mas vocês são também. Vocês são. Ou você acha que Jesus vai fazer tudo sozinho? Não. A igreja é extensão do próprio Cristo. A igreja existe para continuar fazendo na terra o que Jesus fez enquanto ele estava fisicamente aqui. Então ele é a luz e você é também a luz. Agora, como é que fica isso, né? João Batista não é a luz. Agora, pastor, você está dizendo que eu sou a luz. Não estou entendendo mais nada. Olha, você não é a luz para o irmão que está do seu lado, mas você é a luz para o mundo que está nas trevas. Entende a diferença? Você não é a luz para mim, eu já encontrei Jesus, mas você é a luz para quem não encontrou Ele ainda. Então veja como é grande a sua responsabilidade. Agora precisamos perguntar o seguinte: que tipo de luz nós somos? Alguém vai dizer: eu sou luz de neon, cor de rosa. Tem aqueles que parece seta de carro, né? Agora é luz, agora não é luz mais. Agora é luz, agora não é luz mais. O outro parece vagalume, né? Vive piscando. Não, meu irmão. Que tipo de luz você é? Não pode ser aquela luz fraca. Não pode ser aquela lâmpada apagada.
aquela pessoa que não tem relevância nenhuma nos lugares onde está, aquela pessoa que ninguém sabe que ele é cristão, uma lâmpada apagada, para que serve? Misericórdia, para que serve uma lâmpada apagada? Enfeite? Vai jogar fora, né? Por mais bonita que seja uma lâmpada, se ela não acende, o destino dela é o lixo. Então, você pode ser uma moça linda, mas se você não for luz nesse mundo, não vai adiantar. Rapaz lindo não tem não, tá, gente? Olha, uma lâmpada pode ter um design arrojado, um design avançado, não é mesmo? Pode ser assim, você pode ter um lustre na sua casa maravilhoso, mas tem que acender, tem que iluminar. Assim somos nós, como cristãos. E como é que nós podemos iluminar? Através do nosso bom testemunho. Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós não podemos nos esconder. Nós não podemos esconder o fato de que somos cristãos. Isso jamais poderá ser um segredo. Ainda que você more na Coreia do Norte. Tem alguém aqui que mora na Coreia? Não, né? Ainda que você more na China comunista, não pode ser segredo o fato de você ser um cristão. Lá no seu trabalho as pessoas precisam saber que você é um cristão. E ainda que você não chegue lá falando, uma hora eles têm que desconfiar. Por quê? Porque você não fala palavrão, você não vive reclamando, você não mata serviço, você não é malandro, você não é enrolado, você não dá o cano nas pessoas, você dá um bom testemunho. Então isso é luz, isso é iluminar o lugar onde você está. Até na sua vizinhança, as pessoas acabam desconfiando. Olha, ele não toca funk não, ele só toca louvor. Agora tem louvor aí em ritmo de funk, né? Misericórdia, está amarrado. Mas Jesus falou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, como que é iluminar? Através das suas boas obras, através do seu bom comportamento. E assim as pessoas vão glorificar a Deus através da sua vida. É um bom testemunho. Onde o cristão estiver, ele tem que ser um motivador de esperança. Ele tem que ser um inspirador de confiança. Um sinal de segurança e confiabilidade. Por quê? Porque nós somos a luz onde quer que nós estejamos. Para terminar, eu quero ler um texto em Efésios e depois mais um e acabamos. Efésios 5. Como diz o irmão, eu vou ler o último texto e depois mais um. Efésios 5, 8. Porque outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor
e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso, mas todas as coisas são manifestas pela luz, e tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia. Outrora erais trevas. O que é outrora, né? A gente nem usa essa palavra. Antigamente você era trevas, mas agora você é luz do Senhor. O passado ficou para trás. Esse passado pode até estar perto, ele pode ser ontem, mas ele fica para trás, em nome de Jesus. Outrora erais trevas, agora sois luz do Senhor. E essa luz significa o quê? Uma vida que manifesta bondade, justiça, verdade e o que é agradável ao Senhor. E eu quero ler o último texto, Isaías capítulo 60. Isaías 60, versículos 1 a 3, que diz assim: levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Que maravilha é a palavra do Senhor, não é isso? Que bênção, cada versículo, cada declaração da palavra de Deus, e você precisa tomar posse disso. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. Tome posse dessa palavra na sua vida. A escuridão pode cobrir os povos, mas a escuridão não pode cobrir a sua vida, porque você está na luz, você tem a luz de Cristo, você é luz deste mundo, você tem a responsabilidade de iluminar a sua casa. Não deixe só a CEMIG fazer isso. Você tem a responsabilidade de iluminar o seu bairro, de iluminar a sua escola, de iluminar o seu local de trabalho, de iluminar a cidade. E onde você estiver, você dizer: haja luz, porque eu cheguei e Jesus chegou também. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.